primeira vez que vi meu reflexo naquele espelho do banheiro, com a porta trancada por fora e o eco das palavras de minha sogra ainda reverberando em meus ouvidos, foi como se 23 anos de humilhação se condensassem em um único momento. Eu sou Aurora, tenho 35 anos, e esta é a história de como descobri que o inferno pode ter muitas faces, e algumas delas carregam nosso próprio sangue. Cresci em uma casa onde o amor era uma moeda rara, quase inexistente. Minha mãe, Helena, nunca foi do tipo maternal. Desde que me entendo por gente, suas palavras eram como lâminas afiadas, cortando pedaços de minha autoestima dia após dia. "Você arruinou minha vida", ela dizia, enquanto passava batom vermelho no espelho da penteadeira. Eu poderia ter sido alguém, Aurora. Poderia ter viajado o mundo, conhecido homens interessantes, vivido de verdade. Mas então você aconteceu. Eu tinha apenas 7 anos quando entendi que minha existência era um fardo. Lembro-me de estar escondida atrás da cortina da sala, observando minha mãe receber visitas. Ela ria alto, jogava os cabelos para trás, usava vestidos que abraçavam suas curvas. Mas quando as visitas iam embora e ela me via ali, parada, seu rosto se transformava. "O que você está olhando, criatura? Vai para seu quarto." Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Um ataque cardíaco fulminante, disseram os médicos. No velório, enquanto eu chorava abraçada ao caixão, minha mãe permaneceu impassível, conferindo mensagens no celular. "Pelo menos agora tenho uma boca a menos para alimentar." Eu a ouvi sussurrar para a irmã dela, minha tia Carmen. A adolescência foi um período especialmente cruel. Enquanto minhas colegas de escola falavam sobre festas de 15 anos, vestidos de debutante e primeiro beijo, eu lavava pratos em um restaurante próximo de casa para ajudar nas despesas. Minha mãe pegava cada centavo que eu ganhava. "É o mínimo que você pode fazer", ela dizia, contando as notas suadas. "Afinal, você vive sob meu teto, come minha comida." Mas ela mentia. A comida era escassa e muitas vezes eu dormia com o estômago roncando. Os uniformes da escola eram remendados com linha de cor diferente. Os sapatos tinham a sola colada com cola quente. Enquanto isso, Helena sempre tinha dinheiro para suas unhas, seus cabelos, seus vestidos novos. Aos 18 anos, consegui um emprego como recepcionista em uma clínica médica. Foi lá que minha vida começou a mudar. Ou pelo menos foi o que pensei na época. Dr. Rafael Monteiro era um dos médicos mais requisitados da clínica. Alto, de ombros largos, cabelos castanhos perfeitamente penteados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele tinha 32 anos e havia herdado a clínica do pai. A primeira vez que conversamos além do profissional foi em uma tarde chuvosa de março. Eu estava organizando prontuários quando ele se aproximou do balcão. "Aurora, não é?" Sua voz era grave, acolhedora. "Já faz 6 meses que você trabalha aqui, mas sinto que não nos conhecemos de verdade." Corei até a raiz dos cabelos. "Sim, senhor. Quer dizer, Doutor Monteiro. Por favor, me chame de Rafael." Ele apoiou os cotovelos no balcão, aproximando-se. "Você sempre fica até tarde organizando tudo. Admiro sua dedicação." Foi o primeiro elogio genuíno que recebi em anos. Senti lágrimas se formando em meus olhos e desviei o olhar, constrangida. "Está tudo bem?" Ele pareceu preocupado. "Sim, desculpe, é que... ninguém nunca..." Parei, incapaz de continuar. "Entendo." E algo em seu olhar me disse que ele realmente entendia. "Que tal um café depois do expediente? Prometo que não vou falar de trabalho." Aquele café se transformou em muitos outros. Rafael me ouvia com atenção enquanto eu, aos poucos, revelava pedaços da minha história. Ele nunca julgava, nunca diminuía minha dor. "Você é muito mais forte do que imagina, Aurora", ele disse certa noite, segurando minha mão sobre a mesa. "Sobreviver a tudo isso e ainda manter a doçura no olhar é admirável." Começamos a namorar oficialmente 3 meses depois. Helena, é claro, não aprovou.
Médico nenhum vai querer algo sério com você. Ela cuspiu as palavras enquanto eu me arrumava para sair. Você é apenas uma distração. Quando ele enjoar, vai te jogar fora como lixo. Mas ela estava errada. Rafael me amava de verdade. Ele me apresentou para a família. Seu pai havia falecido, mas sua mãe, Dona Beatriz, ainda estava viva e muito ativa. No primeiro encontro, senti o gelo em seu olhar. Ela me analisou da cabeça aos pés, fazendo perguntas sobre minha família, minha educação, meus planos para o futuro. Recepcionista! Ela repetiu a palavra como se fosse algo sujo. E sua mãe, o que faz? Ela trabalha com vendas. Menti, envergonhada demais para admitir que Helena vivia de favores de homens casados. Vendas. Beatriz trocou um olhar significativo com Rafael. Que interessante. O jantar foi tenso. Cada garfada parecia um desafio, cada gole de vinho, um teste. Beatriz fazia questão de mencionar as ex-namoradas de Rafael, todas médicas, advogadas, empresárias. Mulheres com sobrenomes importantes e contas bancárias ainda mais importantes. A Mariana ligou outro dia. Ela disse casualmente enquanto servia a sobremesa. Está solteira de novo. Disse que sente saudades de vocês. Rafael apertou minha mão sob a mesa. Mãe, por favor. O quê? Estou apenas conversando. A Aurora não se importa, não é, querida? Afinal, ela sabe que o passado é passado. Mas o tom dela dizia o contrário. Cada palavra era uma ameaça velada, um lembrete de que eu não pertencia àquele mundo. Mesmo assim, Rafael e eu seguimos juntos. Ele me pediu em casamento 1 ano depois, em um jantar íntimo em meu apartamento pequeno. Eu havia finalmente conseguido sair da casa de Helena. A aliança era simples, mas elegante, exatamente como eu sempre sonhei. Você me faz querer ser melhor, Aurora. Ele disse, ajoelhado. Casa comigo? Eu disse sim entre lágrimas de felicidade. Pela primeira vez na vida, senti que merecia ser amada. O casamento foi pequeno, apenas família próxima e alguns amigos. Helena compareceu usando um vestido preto, como se estivesse em um funeral. Aproveita enquanto dura, ela sussurrou em meu ouvido durante o abraço de cumprimento. Beatriz, por sua vez, passou a cerimônia inteira com uma expressão de quem havia engolido algo azedo. Os primeiros meses de casada foram os mais felizes da minha vida. Rafael era atencioso, carinhoso, presente. Morávamos em um apartamento elegante no centro da cidade. E eu havia deixado o emprego na clínica para me dedicar a um curso de administração, incentivada por meu marido. Mas a felicidade tem prazo de validade quando você está cercada de pessoas que se alimentam da sua infelicidade. Beatriz começou a aparecer com mais frequência, sempre sem avisar, sempre em horários inconvenientes. Vim ver meu filho, ela dizia, entrando sem esperar convite. Criticava tudo, a decoração, a comida, minhas roupas. Você precisa se vestir melhor, Aurora. Ela disse certa tarde, analisando meu vestido floral. As pessoas comentam. A esposa de um médico precisa ter classe. As pessoas quem, mãe? Rafael interveio irritado. Ora, todo mundo. A Mariana mesmo me disse que te viu no shopping outro dia e achou que a Aurora estava... Como ela disse mesmo? Ah, sim. Desleixada. Eu sentia o sangue ferver, mas me calava. Não queria criar problemas entre Rafael e a mãe dele, mas Beatriz interpretou meu silêncio como fraqueza e os ataques se intensificaram. Ela começou a trazer amigas para almoçar, sempre mulheres solteiras, bonitas, bem-sucedidas. Esta é a doutora Fernanda, ela apresentava com orgulho. Acaba de voltar de um doutorado em Paris. Não é incrível? E Fernanda, ou Juliana, ou qualquer que fosse o nome da vez, sempre flertava descaradamente com Rafael na minha frente. Tocavam seu braço, riam alto demais de suas piadas, mencionavam memórias compartilhadas da faculdade. Lembra daquela vez em Búzios? Uma delas disse durante um jantar. Você bebeu tanto que acabou dormindo na praia. Nós nos divertimos muito naquela viagem. Beatriz acrescentou, sorrindo. Pena que agora Rafael está tão... domesticado.
A palavra ficou pairando no ar como veneno. Comecei a notar mudanças em Rafael. Ele chegava mais tarde do trabalho, sempre com desculpas sobre cirurgias de emergência ou reuniões. O celular vivia no silencioso e ele o levava até para o banheiro. Quando questionava, ele ficava irritado. Você está ficando paranoica, Aurora. Minha mãe tinha razão, você é insegura demais. Sua mãe disse isso? Entre outras coisas. Ele suspirou, esfregando o rosto. Olha, eu te amo, mas você precisa confiar em mim. Esse ciúme doentio vai acabar com o nosso casamento. Ciúme doentio. As palavras ecoaram em minha mente por dias. Seria mesmo paranoia minha? Comecei a duvidar de mim mesma, a questionar cada pensamento, cada suspeita. Foi então que Helena reapareceu em minha vida. Ela ligou em uma tarde de quinta-feira, a voz melosa demais para ser sincera. Filhinha, quanto tempo! Como está a vida de casada? O que você quer, mãe? Nossa, que hostilidade! Não posso ligar para saber da minha única filha? Eu conhecia bem demais aquele tom. Quanto você precisa? Silêncio. Depois, uma risada forçada. Você me conhece bem. É só um empréstimo, Aurora. Tive uns problemas com o aluguel. Mãe, eu não posso ficar te dando dinheiro. Rafael vai perceber. Rafael? A voz dela mudou. Ficou interessada. E como está o doutor Bonitão? Continua gostoso? Mãe! O quê? Estou apenas perguntando. Afinal, homem daquele é difícil segurar. Ainda mais com uma sogra como a Beatriz. Conheci o tipo na festa de casamento, cobra criada, venenosa. Por mais que odiasse admitir, Helena tinha razão sobre Beatriz. Mas não ia dar esse gostinho para ela. Preciso desligar, mãe. Espera. Olha, que tal se eu fosse jantar aí qualquer dia? Faz tempo que não vejo meu genro. O modo como ela disse genro me deu arrepios. Mas antes que pudesse recusar, ela já havia desligado. Helena apareceu no sábado seguinte, sem avisar. Usava um vestido vermelho justo demais, decote profundo demais, perfume forte demais. Rafael estava na sala assistindo televisão quando ela tocou a campainha. Quem será a essa hora? Ele perguntou, levantando-se. Quando abri a porta e vi Helena ali, parada com um sorriso malicioso, soube que havia problema à vista. Surpresa! Ela passou por mim, entrando sem convite. Oi, Rafael. Nossa, você está ainda mais bonito. Rafael ficou visivelmente desconfortável. Helena, que... surpresa! Pois é. Resolvi matar a saudade da minha filhinha. E do meu genro lindo, claro. Ela piscou para ele. O jantar foi um desastre. Helena bebeu demais, falou demais, insinuou demais. Tocava o braço de Rafael constantemente, ria de forma exagerada, contava histórias constrangedoras da minha infância. A Aurora sempre foi tão séria, tão certinha, ela disse, já na terceira taça de vinho. Às vezes eu me perguntava se era mesmo minha filha. Eu sempre fui mais... selvagem. Acho que já chega, mãe. Minha voz saiu mais ríspida do que pretendia. Relaxa, filha. Estamos entre família. Ela se inclinou na direção de Rafael, o decote revelando mais do que devia. Aposto que você também tem seu lado selvagem, não é, doutor? Rafael se levantou abruptamente. Com licença, vou preparar café. Quando ficamos sozinhas, encarei Helena com raiva. O que você pensa que está fazendo? Eu? Nada. Apenas sendo simpática com meu genro. Ela sorriu, maliciosa. Ele é um homem muito atraente, Aurora. Você tem certeza que consegue satisfazê-lo? Saia da minha casa, agora. Calma, querida. Só estou dizendo que homens como Rafael têm necessidades. E você sempre foi tão fria, tão sem graça. Não quero que ele procure em outro lugar o que não encontra em casa. Saia! Ela se levantou, cambaleando levemente. Tudo bem, já vou. Mas pensa no que eu disse. Homem é bicho carente, filha. Se você não cuidar direitinho... Deixou a frase no ar e saiu, deixando para trás apenas o cheiro enjoativo de seu perfume e a sensação de que algo muito ruim estava para acontecer.
Rafael voltou da cozinha com o café, mas o clima já estava arruinado. Sua mãe é intensa. Desculpe por isso. Ela não devia ter vindo. Não é sua culpa. Mas algo em seu tom dizia o contrário. Deitamos em silêncio naquela noite, cada um em seu canto da cama. Eu sentia o abismo crescendo entre nós, alimentado por duas mulheres que pareciam determinadas a destruir minha felicidade. As semanas seguintes foram tensas. Rafael estava mais distante, Beatriz mais presente. Ela agora tinha a chave do apartamento. Para emergências, Rafael havia dito, e usava essa liberdade para aparecer nos momentos mais inoportunos. Certa manhã, acordei e ela estava na cozinha, preparando café. Bom dia, Aurora. Dormiu bem? O sorriso não alcançava seus olhos. Beatriz, que... surpresa! Rafael já saiu. Cirurgia de emergência. Achei que você soubesse. Eu não sabia. Ele havia saído sem se despedir, sem deixar bilhete. Sabe, Beatriz continuou, servindo-se de café. Eu tenho pensado muito sobre vocês dois, sobre esse casamento. E acho que foi um erro. A frase saiu casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. Rafael merece alguém à altura dele. Alguém com classe, educação, berço. Alguém como Mariana? Ela sorriu. Exatamente. Vejo que está começando a entender. O que eu entendo é que a senhora não aceita que seu filho me escolheu. Escolheu? Ela riu, um som frio e cortante. Querida, homens não escolhem com a cabeça. Rafael estava carente, vulnerável depois do término com Mariana. Você estava lá, disponível, fácil. Foi conveniente. Cada palavra era um soco no estômago. A senhora não me conhece. Conheço o suficiente. Sei que sua mãe é uma vagabunda que vive de favores de homens casados. Sei que você cresceu em um buraco imundo, sem educação apropriada, sem cultura. Sei que está com meu filho pelo dinheiro, pelo status. Isso não é verdade. Não? Ela se aproximou, o perfume caro invadindo meu espaço. Então, por que não engravida? 2 anos de casada e nada. Será que é porque sabe que um filho tornaria o divórcio mais complicado? Menos lucrativo? Saia da minha casa. Sua casa? Outro riso frio. Querida, nada aqui é seu. Tudo foi comprado com o dinheiro do meu filho. Você é apenas uma inquilina temporária. Saiu antes que eu pudesse responder, deixando-me tremendo de raiva e humilhação. Quando Rafael chegou à noite, tentei contar sobre a visita da mãe, mas ele estava cansado, irritado. Aurora, por favor, minha mãe só está preocupada comigo. Você leva tudo para o pessoal. Ela me chamou de interesseira. Você deve ter entendido mal. Ele se afastou, indo para o banho. Estou exausto. Podemos falar sobre isso amanhã? Mas amanhã nunca chegava. Sempre havia uma desculpa, sempre havia algo mais importante. Foi então que Helena começou a aparecer com mais frequência, sem avisar, sem convite, sempre quando Rafael estava em casa, sempre usando roupas provocantes. Oi, família! Ela entrava como se fosse dona do lugar. Trouxe vinho! Rafael começou a ser mais receptivo a ela. Riam juntos, bebiam juntos. Helena contava histórias de sua juventude, flertava descaradamente e ele não parecia se incomodar mais. Sua mãe é divertida, ele comentou após uma dessas visitas. Não entendo por que você é tão dura com ela. Divertida? Eu não acreditava no que ouvia. Rafael, ela estava praticamente se jogando em cima de você. Não seja ridícula, é sua mãe. Você não a conhece como eu. Talvez o problema seja exatamente esse. Você é muito rígida, Aurora. Muito certinha. Às vezes um homem precisa de um pouco mais de emoção. As palavras de Helena ecoaram em minha mente. Comecei a me questionar. Seria eu o problema? Estava afastando meu marido com minha frieza? Tentei mudar. Comprei lingeries, preparei jantares românticos, fui mais carinhosa. Mas Rafael parecia cada vez mais distante. O celular vivia tocando, mensagens chegavam a toda hora. Quando perguntava,
Ele ficava na defensiva. É do trabalho, Aurora. Você sabe como é. Mas eu via o nome Mariana piscando na tela antes dele virar o telefone. Beatriz intensificou seus ataques. Agora trazia Mariana para almoçar, as duas conversando sobre os velhos tempos, enquanto eu servia a comida como uma empregada em minha própria casa. Lembra daquela viagem para Cancún? Mariana tocava o braço de Rafael. Você ficou tão queimado que não conseguia deitar de costas por uma semana, e eu tive que passar protetor em você. Beatriz completou, sorrindo. Bons tempos, quando tudo era mais simples. O olhar que trocaram dizia tudo. Eu era a complicação, o erro que precisava ser corrigido. Helena, por sua vez, estava cada vez mais ousada. Aparecia de biquíni dizendo que queria usar a piscina do prédio. Pedia para Rafael passar protetor solar em suas costas. Sentava-se próxima demais dele no sofá. Você tem mãos tão fortes, Rafael. Ela ronronou certa vez. A Aurora tem muita sorte. E o pior, Rafael não se afastava mais. Às vezes eu os pegava trocando olhares, sussurrando pelos cantos. Quando me aproximava, mudavam de assunto. Está tudo bem? Perguntei certa noite, após flagrá-los muito próximos na varanda. Claro! Helena sorriu, o batom vermelho manchado. Eu estava apenas dizendo ao Rafael como você era difícil quando criança. Sempre tão séria, tão chata. Nada como a mãe, né? Rafael riu. Riu! Como se fosse engraçado ouvir minha própria mãe me diminuir. Naquela noite, deitada ao lado do homem que jurei amar para sempre, me senti mais sozinha do que nunca. O abismo entre nós agora parecia intransponível. Foi numa sexta-feira que tudo começou a desmoronar de vez. Eu havia saído para fazer compras e voltei mais cedo. Ao entrar no apartamento, ouvi vozes vindas do quarto. A porta estava entreaberta. Você tem certeza disso? Era a voz de Rafael. Absoluta. Helena. A Aurora sempre foi fraca. Não vai reagir. Mas e se ela descobrir? E daí? O que ela vai fazer? Não tem para onde ir. Não tem dinheiro próprio. Vai engolir quieta como sempre fez. Você é terrível. Mas ele estava rindo. Sou realista. Minha filha é um peso morto, Rafael. Você merece coisa melhor. Alguém como você? Silêncio. Depois, o som inconfundível de um beijo. Corri. Saí do apartamento antes que me vissem, antes que meu coração terminasse de se partir. Caminhei sem rumo pelas ruas, a mente em branco, o corpo tremendo. Minha mãe. Meu marido. Quando finalmente voltei, horas depois, eles agiam como se nada tivesse acontecido. Helena estava na cozinha preparando o jantar. Rafael na sala, assistindo televisão. Onde você estava? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Andando. Sua mãe fez lasanha, sua favorita. Desde quando Helena sabia qual era minha comida favorita? Desde quando ela se importava? O jantar foi uma tortura. Cada garfada descendo com dificuldade, cada gole de água parecendo veneno. Eles conversavam animadamente, trocando olhares cúmplices, toques acidentais. Vou tomar um banho, anunciei, incapaz de aguentar mais um segundo. Boa ideia, Helena sorriu. Você está com uma cara péssima. Um banho vai te fazer bem. Fui para o banheiro da suíte, tranquei a porta e liguei o chuveiro. A água quente se misturava com minhas lágrimas enquanto eu tentava processar a traição dupla. Como chegamos a esse ponto? Como permitir que isso acontecesse? Foi então que ouvi a maçaneta girando. Alguém estava tentando entrar. Ocupado! Gritei. A maçaneta parou. Silêncio. Então, o som de uma chave girando. A porta se abriu, revelando Beatriz com um sorriso triunfante. Com licença, querida. Preciso pegar uma coisa. Beatriz, estou tomando banho. E daí? Não tenho nada que você tem. Ela entrou, foi até o armário e pegou uma caixa de remédios. Além do mais, logo você não vai mais precisar se preocupar com privacidade aqui. O que isso significa? Ela se virou, o sorriso se alargando. Significa que seu tempo acabou, Aurora. Rafael finalmente abriu os olhos.
Percebeu o erro que cometeu casando com você. Saia daqui! Não. Ela caminhou até a porta, mas em vez de sair, a fechou. E trancou. Por fora. Acho que você precisa de um tempo para pensar, para aceitar o inevitável. Beatriz, abra essa porta! Grita à vontade! O apartamento é a prova de som, lembra? Foi você mesma que insistiu nisso. Ela riu do outro lado. Morra aí dentro, sua parasita! Você não passa de um erro que estamos corrigindo! Bati na porta até minhas mãos doerem. Gritei até ficar rouca. Nada. O som do chuveiro abafava tudo, e mesmo que não abafasse, ela tinha razão sobre o isolamento acústico. Então ouvi a voz de Rafael do lado de fora. Onde está a Aurora? Tomando um daqueles banhos demorados dela. Beatriz respondeu casual. Sabe como ela é dramática. Verdade. A voz dele estava diferente, fria. Bem, enquanto ela está ocupada, agora tenho alguém melhor para dedicar meu tempo. Finalmente! Era Helena. Já estava na hora de você perceber que merece coisa melhor que aquela idiota. Risos. Os três estavam rindo. Da minha situação, da minha vida, de mim. Sentei no chão do banheiro, a água do chuveiro criando uma névoa densa ao meu redor. 23 anos de preparação. 23 anos sobrevivendo a humilhações. E nada havia me preparado para isso. Mas então, algo mudou dentro de mim. A dor se transformou em raiva. A humilhação em determinação. Eles achavam que eu era fraca? Que ia me encolher e aceitar? Levantei-me. Havia uma janela pequena no banheiro, mas tinha grade. As ferramentas estavam no armário sob a pia. Rafael guardava ali para pequenos reparos. Peguei uma chave de fenda e comecei a trabalhar nos parafusos da grade. Meia hora. Foi o tempo que levei para remover 2 parafusos. Meus dedos sangravam, mas eu não parava. Do lado de fora podia ouvir música, risos, o tilintar de taças. Estavam comemorando. Minha prisão, minha humilhação, era motivo de festa. Mais uma hora e a grade cedeu. A janela era pequena, mas eu era magra. Consegui passar, me contorcendo, ignorando os cortes e arranhões. Caí do lado de fora, no pequeno jardim interno do prédio. Estava livre. Mas em vez de fugir, voltei. Entrei pela porta dos fundos. Ainda tinha a chave que Rafael não sabia que eu havia feito. Subi pelas escadas, evitando o elevador. Quando cheguei à porta do apartamento, parei. Respirei fundo. E então, abri com minha chave, devagar, silenciosamente. A cena que encontrei confirmou todos os meus piores pesadelos e medos. Rafael estava no sofá, Helena sentada em seu colo, se beijando. Beatriz assistia de sua poltrona, um sorriso satisfeito no rosto, uma taça de champanhe na mão. Finalmente livre daquela inútil, ela disse, brindando. Agora sim podemos ser uma família de verdade. Foi aí que pisei em um vaso, fazendo barulho. Os 3 viraram ao mesmo tempo, os rostos passando de surpresa para choque quando me viram ali, encharcada, machucada, mas de pé. Aurora! Rafael empurrou Helena, se levantando. Como você... Eu não disse nada. Apenas sorri. Um sorriso frio, calculado, que fez os 3 recuarem um passo. Aproveitem! Minha voz saiu calma, controlada. Porque ainda hoje vocês vão provar do próprio veneno. Não seja ridícula. Beatriz se recuperou primeiro. O que você pode fazer? Não tem provas de nada. Peguei meu celular do bolso. A prova d'água, felizmente. Mostrei a tela onde o gravador ainda estava rodando, captando cada palavra desde que consegui sair do banheiro. Vocês querem apostar? O rosto de Rafael perdeu toda a cor. Helena se levantou, ajeitando o vestido. Beatriz apertou tanto a taça que o vidro trincou. Isso não prova nada, Rafael tentou. Aurora, podemos conversar. Conversar? Ri, mas não havia humor no som. Como vocês conversaram enquanto me trancavam no banheiro? Como conversaram sobre como sou um peso morto? Filha, Helena se aproximou com seu melhor sorriso falso. Você entendeu errado. Chega! A palavra saiu como um rugido.
Chega de mentiras, de manipulações, de humilhações. Vocês três fizeram da minha vida um inferno e agora vão pagar. Fui até o quarto, eles me seguindo como abutres. Peguei minhas coisas essenciais. Documentos, joias que eram minhas antes do casamento, algumas roupas. Ignorei os protestos, as ameaças, as tentativas de manipulação. Você não pode me deixar. Rafael agarrou meu braço. Sou seu marido. Era. Puxei o braço com força. Mas você escolheu minha mãe, então fique com ela. Você vai se arrepender. Beatriz sibilou. Vou acabar com você. Ninguém vai acreditar em uma pobretona desesperada. Veremos. Peguei minhas malas e caminhei até a porta. Antes de sair, virei-me uma última vez. Ah, e Beatriz? Aquele remédio que você pegou no banheiro? É laxante, forte. Espero que não tenha colocado no champanhe errado. O rosto dela ficou verde. Correu para a cozinha, onde havia deixado as taças. A confusão que se seguiu, gritos, acusações, correria para o banheiro, foi música para meus ouvidos. Saí do apartamento e da vida deles. Mas minha vingança estava apenas começando. Fui direto para um hotel barato no centro. Lá, sentada na cama dura com meu notebook no colo, comecei a executar a segunda parte do meu plano. Primeiro, enviei os áudios para meu advogado. Sim, eu tinha um. Havia consultado secretamente semanas atrás, quando as suspeitas começaram. Dr. Henrique era especialista em casos de divórcio complicados e adorava um desafio. Isso é ouro puro, ele disse quando atendeu minha ligação. Adultério, cárcere privado, conspiração, vamos destroçá-los. Depois, acessei as redes sociais. Criei um perfil anônimo e comecei a compartilhar prints e áudios editados. Nada que me identificasse diretamente, mas o suficiente para plantar sementes de dúvida. A comunidade médica era pequena e fofoqueira. Logo, todos estariam sussurrando sobre o respeitado Dr. Monteiro e seus casos extraconjugais. Por fim, liguei para a única pessoa que sabia que me ajudaria sem questionar. Minha antiga chefe da clínica, doutora Marina. Aurora, que surpresa! Como está? Preciso do meu emprego de volta, Marina. E de um favor. Qualquer coisa, querida. Você sabe que sempre gostei de você. Preciso que espalhe um rumor sobre problemas financeiros na clínica dos Monteiro. Nada específico, apenas dúvidas sobre a gestão. Marina riu. Considere feito. Sempre achei aquela Beatriz uma cobra. Vai ser um prazer. Desliguei e me permiti um momento de satisfação. A máquina estava em movimento. 2 horas depois, meu telefone começou a tocar incessantemente. Helena primeiro. Aurora! Filha! Houve um terrível mal-entendido. Eu estava apenas testando o Rafael para você. Queria ter certeza de que ele era fiel. Delete. Rafael em seguida. Amor, por favor, vamos conversar. Não foi o que pareceu. Minha mãe me deu algo para beber. Eu não estava em mim. Delete. Beatriz foi a mais persistente. Deixou dezenas de mensagens de voz, cada uma mais desesperada que a anterior. Sua vagabunda, você planejou isso. Voltou para gravar tudo. Vou acabar com você. Aurora, querida, vamos ser civilizadas. Podemos chegar a um acordo. Você destruiu meu filho. Ele está aqui chorando. Por favor, volte. Atenda o telefone, sua desgraçada. Salvei todas. Mais munição para meu advogado. No dia seguinte, as consequências começaram a aparecer. Rafael foi chamado para uma reunião de emergência na clínica. Investidores estavam preocupados com os rumores. Pacientes cancelando consultas. A reputação que ele levou anos construindo, abalada em questão de horas. Helena me encontrou no saguão do hotel. Estava um desastre. Cabelo desgrenhado, maquiagem borrada, o vestido vermelho do dia anterior amarrotado. Você arruinou tudo. Ela avançou, mas o segurança do hotel a impediu. Rafael me expulsou. Disse que a culpa era minha, que eu seduzi ele. E não seduziu? Isso não vem ao caso. Ela estava histérica. Você precisa consertar isso. Dizer a ele que foi tudo um mal-entendido. Por que eu faria isso? Porque sou sua mãe.
A palavra saiu como uma blasfêmia. Mãe. Ela ousava usar essa palavra depois de tudo? Você nunca foi minha mãe, Helena. Mães protegem suas filhas. Mães não tentam roubar seus maridos. Eu te dei a vida. E passou os últimos 35 anos me fazendo pagar por isso. Levantei-me encarando-a. Acabou, Helena. Você escolheu seu lado. Agora aguente as consequências. Você vai se arrepender! Ela gritou enquanto era escoltada para fora. Quando estiver sozinha e abandonada, vai implorar pelo meu perdão. Mas eu não estava sozinha. Nos dias que se seguiram, descobri que tinha mais apoio do que imaginava. Colegas da faculdade que eu havia ajudado. Funcionários da clínica que sempre me respeitaram. Até mesmo algumas amigas de Beatriz, cansadas de suas manipulações, ofereceram testemunhar a meu favor. O divórcio foi brutal. Rafael tentou alegar abandono de lar, mas os áudios e vídeos que eu havia coletado secretamente ao longo das semanas pintaram uma imagem diferente. O juiz ficou particularmente impressionado com a gravação do cárcere privado. Em 30 anos de carreira, ele disse, olhando para Rafael e Beatriz com desgosto, raramente vi tamanha crueldade premeditada. Ganhei metade de tudo. O apartamento, investimentos, até mesmo uma participação na clínica. Rafael ficou furioso. Beatriz teve um ataque de nervos no tribunal. Ela não merece nada! Gritou antes de ser contida. É uma oportunista! Uma interesseira! Senhora Monteiro, o juiz respondeu secamente. A única interesseira que vejo aqui é a senhora, que conspirou para destruir o casamento do próprio filho. Helena tentou se aproximar de mim após a audiência. Estava mais acabada do que nunca. Rafael a havia expulsado de sua vida completamente, culpando-a por tudo. Ela estava morando de favor, vivendo de pequenos golpes. Filha, me perdoa. Eu estava cega, confusa. Você sabe como sou. Sei exatamente como você é. Passei por ela sem parar. E é por isso que você nunca mais vai fazer parte da minha vida. Aurora, por favor, sou sua mãe. Parei. Virei-me devagar. Não. Você é apenas a mulher que me deu à luz. Mãe é quem cria, quem ama, quem protege. Você nunca foi nada disso. Deixei-a ali, chorando falsas lágrimas, e segui em frente. 6 meses depois, eu havia reconstruído minha vida. O apartamento foi vendido, muitas memórias ruins, e comprei uma casa menor, mas toda minha. Voltei a trabalhar, mas agora como administradora, não mais como recepcionista. Estava fazendo terapia, aprendendo a me valorizar, a estabelecer limites. Foi quando recebi uma ligação inesperada. Beatriz. Aurora! A voz dela estava irreconhecível, fraca, derrotada. Preciso da sua ajuda. Como conseguiu meu número? Por favor, é sobre Rafael. Ele não está bem. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la. Escolhi um local público, um café movimentado no centro. Quase não a reconheci. A mulher altiva e elegante havia sumido. Em seu lugar, uma senhora envelhecida, cabelos brancos aparecendo nas raízes, roupas simples. O que aconteceu com você? Ela riu amargamente. Você aconteceu. Depois do divórcio, depois do escândalo, perdi tudo. Investidores se afastaram, a clínica faliu. Rafael me culpa por tudo. E devia mesmo. Eu sei. Lágrimas escorreram por seu rosto. Eu sei que mereço. Mas Rafael, ele está se destruindo, bebendo, se afundando em dívidas. Ontem ele tentou. Não precisou terminar. Apesar de tudo, senti uma pontada de preocupação. Não por ele, mas pela tragédia humana que presenciava. Por que está me contando isso? Porque você é a única que pode ajudá-lo. Ele ainda ama você, Aurora. Sempre amou. Eu que envenenei tudo, que manipulei. Não. Levantei-me. Rafael fez suas escolhas. Vocês dois fizeram. Não sou responsável por salvá-lo das consequências. Por favor, ele pode morrer. Então procurem ajuda profissional. Psicólogos, psiquiatras. Não a ex-esposa que vocês humilharam e traíram. Saí do café sentindo-me estranhamente leve. Havia fechado esse ciclo completamente.
Helena também tentou voltar à minha vida várias vezes. Cartas dramáticas, mensagens através de conhecidos em comum, até uma cena em meu local de trabalho. "Estou doente!" Ela gritou na recepção. "Preciso da minha filha! Tenho direito!" Segurança a removeu, mas não antes de todos verem seu estado deplorável. A mulher vaidosa e sedutora havia se tornado uma sombra patética, implorando por migalhas de atenção. Soube através de terceiros que ela estava vivendo em um quarto alugado na periferia, sobrevivendo de pequenos golpes em homens idosos. A beleza que ela tanto usou como arma havia se esvaído, deixando apenas amargura e solidão. "Ela teve o que merecia", comentou minha terapeuta durante uma sessão. "Mas como você se sente sobre isso?" "Vazia", admiti. Nem satisfeita, nem triste, apenas vazia. "Isso é normal. Você está processando anos de abuso. A indiferença é, na verdade, um sinal de cura." E era verdade. Cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais completa. Fiz amizades verdadeiras, construí uma carreira sólida, aprendi a me amar. 1 ano após o divórcio, recebi uma última mensagem de Rafael. Era longa, cheia de arrependimentos e pedidos de perdão. Dizia que havia feito terapia, que entendia o quanto havia me machucado, que implorava por uma segunda chance. Li tudo. Depois, deletei. Sem raiva, sem mágoa. Apenas seguindo em frente. A vingança que prometi naquele dia foi completa. Não através de esquemas elaborados ou violência, mas simplesmente vivendo bem, sendo feliz, provando que eu valia muito mais do que eles jamais imaginaram. Rafael perdeu tudo: carreira, dinheiro, respeito. Vive hoje de pequenos plantões em hospitais públicos, à sombra do médico respeitado que foi. Beatriz mora em um asilo simples, sustentada por parentes distantes que mal a visitam. A mulher que tanto prezava por status e aparências, reduzida ao esquecimento. Helena continua sua vida de golpes e mentiras, mas cada vez com menos sucesso. A idade e a amargura cobraram seu preço. Ninguém mais cai em seus truques. E eu? Eu renasci. Fênix das cinzas da humilhação e da traição. Provei que sobreviventes não apenas sobrevivem, eles prosperam. Hoje, enquanto escrevo estas palavras em meu escritório com vista para a cidade, penso naquela garota assustada escondida no guarda-roupa, naquela jovem que lavava pratos para sobreviver, naquela mulher trancada no banheiro, ouvindo a própria mãe e marido conspirarem contra ela. Quero abraçá-la e dizer: vai ficar tudo bem. Você é mais forte do que imagina, e um dia, todos que te humilharam vão se ajoelhar perante sua força. Porque no final, a maior vingança não foi vê-los destruídos, foi me reconstruir. Foi provar que mesmo nascida em um lar sem amor, traída pelas pessoas que deviam me proteger, eu poderia me tornar alguém extraordinária. Meu telefone toca. É Henrique, meu advogado, agora um grande amigo. Aurora, temos novidades sobre seus investimentos. Os números são excelentes. Sorrio. Ótimo. Vamos conversar sobre expandir. Adoraria. Aliás, meu irmão perguntou se pode ter seu telefone. Ele ficou impressionado com você no jantar de ontem. Rio. Henrique, você é terrível, mas... talvez... Vamos ver. Desligo e volto ao trabalho. A vida continua, e pela primeira vez em 35 anos, estou verdadeiramente ansiosa para ver o que vem a seguir, porque aprendi que o verdadeiro poder não está em destruir quem nos machucou, está em nos reconstruirmos tão magnificamente que nossa mera existência se torna sua punição eterna. E essa é uma vingança que nenhum inferno poderia superar. Epílogo. 2 anos depois. O convite chegou em uma manhã de terça-feira. Envelope branco, letra trêmula. Helena. Filha, estou morrendo. Câncer terminal. Preciso te ver uma última vez. Por favor. Segurei o papel por longos minutos, esperando sentir algo. Raiva, pena, qualquer coisa. Mas havia apenas um vazio calmo onde antes existia dor. Fui vê-la. Não por ela, mas por mim. Para fechar definitivamente esse capítulo.
O hospital público era deprimente. Helena estava irreconhecível, magra, pálida, o cabelo ralo e opaco. Ao me ver, tentou sorrir. Você veio. Vim. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, mantendo distância. Você está linda, bem-sucedida. Eu sempre soube que você era especial. Não, Helena. Você sempre disse que eu era um erro, um peso, uma desgraça. Ela fechou os olhos. Eu sei. Fui uma mãe terrível. Você não foi mãe. Mães não fazem o que você fez. Tem razão. Lágrimas escorreram por seu rosto encovado. Queria poder voltar no tempo, fazer diferente, te amar como você merecia. Mas não pode. E agora é tarde. Você me odeia? Pensei na pergunta. Não. Odiar você seria dar importância demais. Eu simplesmente não sinto nada. Isso pareceu doer mais que qualquer xingamento. Ela soluçou baixinho. Eu mereço, sei que mereço. Mas, Aurora, você foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu que fui idiota demais para perceber. Levantei-me. Adeus, Helena. Espera. Ela estendeu a mão fraca. Me perdoa? Por favor? Não quero morrer sem seu perdão. Olhei para aquela mulher que passou minha vida inteira me destruindo, que tentou roubar meu marido, que me chamou de parasita, e senti pena. Não por ela, mas pela vida desperdiçada, pelas escolhas erradas, pelo amor que nunca soube dar. Eu te perdoo, Helena. Não por você, mas por mim, para poder seguir verdadeiramente livre. Seu rosto se iluminou brevemente. Obrigada. Eu te amo, filha. Não respondi. Não podia mentir, nem mesmo para uma moribunda. Saí do quarto e do hospital, deixando o passado definitivamente para trás. Helena morreu 3 dias depois. Fui ao enterro, paguei as despesas. Não por obrigação, mas por humanidade. Não chorei. Como chorar por alguém que morreu para mim há muito tempo? Rafael apareceu no cemitério. Estava abatido, envelhecido prematuramente. Tentou se aproximar, mas levantei a mão. Não, respeite ao menos isso. Ele assentiu e se afastou. Soube depois que havia se mudado para outra cidade, tentando recomeçar onde ninguém conhecia sua história. Beatriz não apareceu. Estava internada em uma clínica psiquiátrica, completamente senil. A mente brilhante que tanto manipulou, perdida em delírios onde ainda era a grande senhora que nunca verdadeiramente foi. Parada diante do túmulo de Helena, com a chuva fina molhando meu rosto, fiz as pazes com meu passado. Todas aquelas pessoas que tentaram me quebrar acabaram quebradas por suas próprias maldades. Não por minha vingança, mas pelas consequências naturais de suas escolhas. Descanse em paz, murmurei para a lápide. Que na próxima vida você aprenda a amar. Caminhei para fora do cemitério, onde minha nova vida me esperava. Marcos, o irmão de Henrique, estava encostado no carro, segurando um guarda-chuva. Está tudo bem? Ele perguntou gentilmente. Está. E era verdade. Agora está tudo bem. Ele me abraçou e eu me permiti ser confortada, porque aprendi que força não significa enfrentar tudo sozinha. Significa saber quando aceitar o amor verdadeiro, o apoio genuíno, a bondade sem segundas intenções. No carro, a caminho de casa, nossa casa, onde construímos uma vida baseada em respeito e amor real, pensei em como o universo tem formas curiosas de fazer justiça. Eles quiseram me trancar, me diminuir, me destruir. Mas como diz o ditado, cuidado com o que deseja aos outros. O veneno que você prepara pode acabar em seu próprio copo. E o deles foi amargo até a última gota. 5 anos depois, o telefone tocou em uma manhã ensolarada de outubro. Eu estava no jardim da nossa casa, podando as roseiras que Marcos e eu havíamos plantado juntos. Sofia e Miguel, nossos filhos adotivos, brincavam na piscina sob a supervisão de Marcos. Era sábado, nosso dia sagrado em família. Aurora! A voz do outro lado era desconhecida, profissional. Aqui é a doutora Marta, do Hospital São Lucas. A senhora é Aurora Monteiro? Aurora Silva agora. Corrigi automaticamente.
Havia voltado ao meu nome de solteira após o divórcio e o mantive mesmo depois de me casar com Marcos. Como posso ajudar? Senhora Silva, seu nome consta como contato de emergência da paciente Beatriz Monteiro. Ela está internada em estado grave e insiste em falar com a senhora. Meu primeiro instinto foi recusar. Beatriz não fazia parte da minha vida há 5 anos, mas algo na voz da médica me fez hesitar. Qual é o estado dela? Crítico. Falência múltipla dos órgãos. Sinceramente, não esperamos que passe da noite. Olhei para minha família no jardim. Marcos me viu ao telefone e franziu a testa, preocupado. Fiz um sinal de que estava tudo bem. Estarei aí em 1 hora. O hospital era particular, mas modesto. Bem diferente das instituições luxuosas que Beatriz frequentava em seus tempos de glória. A encontrei em um quarto simples, conectada a várias máquinas. O contraste com a mulher altiva que conheci era chocante. Você veio. Sua voz era um sussurro rouco. A médica disse que você insistiu. Precisava te contar, antes de morrer. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, mantendo uma distância segura. Contar o quê? A verdade. Sobre tudo. Ela tossiu e manchas de sangue apareceram no lenço. Sobre Rafael, sobre sua mãe, sobre o que realmente aconteceu. Beatriz, isso é passado. Não! A veemência a fez tossir mais. Você precisa saber. Fui eu. Eu planejei tudo. Apesar de mim mesma, me inclinei para a frente. O que você quer dizer? Sua mãe, Helena. Eu a procurei, meses antes daquele dia. Sabia sobre o histórico dela, sobre como ela te tratava. Usei isso. Meu sangue gelou. Você a manipulou? Paguei! As palavras saíam com dificuldade. 10.000 reais para ela seduzir Rafael, para destruir seu casamento. Ela não queria no começo, disse que você era sua filha. Mas o dinheiro sempre fala mais alto para pessoas como ela. Senti o mundo girar. Todos esses anos, pensei que Helena havia agido por pura maldade, mas havia sido comprada, como uma mercadoria. Rafael sabia? Não no começo. Ele era fraco, carente. Eu garantia que você sempre estivesse ocupada, cansada, distante. Criei as oportunidades. Helena fez o resto. Por quê? Minha voz saiu estrangulada. Por que fazer isso com seu próprio filho? Porque ele era meu filho. Os olhos dela brilharam com a antiga ferocidade. Meu projeto, minha criação. Não ia deixar uma ninguém como você estragar tudo o que construí para ele. E no final, você destruiu ele. Eu sei. As lágrimas corriam livremente agora. Perdi tudo. Meu filho me odeia. Não tenho onde morar. Estou morrendo sozinha. Mas precisava que você soubesse que sua mãe, por pior que fosse, no final hesitou. Ela ia desistir do plano. O que a fez continuar? Eu ameacei contar a você sobre todos os homens casados que ela teve, sobre as famílias que destruiu. Disse que ia fazer você odiá-la ainda mais. Beatriz riu amargamente, como se isso fosse possível. Fiquei em silêncio, processando tudo. Helena, em sua forma torta e egoísta, havia tentado me proteger. Tarde demais, insuficiente, mas havia tentado. Tem mais, Beatriz continuou. O dinheiro que Rafael usou para abrir a empresa dele era seu. O quê? Sua herança do pai. Helena escondeu de você todos esses anos. Eram quase 100.000 reais em uma conta. Ela me deu acesso em troca de mais dinheiro. Usamos para financiar os projetos de Rafael. A raiva que pensei ter superado voltou com força total. Não apenas haviam destruído meu casamento, mas também roubado minha herança. O dinheiro que meu pai havia deixado para garantir meu futuro. Você é um monstro. Sim, ela não negou. Sou, e estou pagando por isso. Mas, Aurora, tem uma última coisa. Não quero ouvir mais nada. Por favor. Ela agarrou minha mão com força surpreendente. É sobre as crianças. Gelei. Que crianças? As que você adotou. Sofia e Miguel. Eu
Eu conheço a história deles. A mãe biológica. Meu coração disparou. Marcos e eu havíamos adotado os irmãos há 3 anos, depois de um longo processo. Sabíamos apenas que a mãe era usuária de drogas e havia perdido a guarda. Era minha sobrinha, filha do meu irmão que morreu jovem, Patrícia. Ela era uma boa menina, sabe? Estudiosa, sonhadora. Mas depois que o pai morreu, se perdeu. Drogas, más companhias. Por que está me contando isso? Porque fui eu que neguei ajuda a ela. Quando ela me procurou, grávida de Sofia, implorando por auxílio, eu a expulsei. Disse que era uma vergonha para a família. Que se virasse. As lágrimas agora eram minhas. Aquelas crianças lindas, amorosas, eram sobrinhas netas da mulher que tentou destruir minha vida. Quando soube que você as havia adotado, foi como se o universo estivesse rindo de mim. As crianças que neguei estão sendo criadas pela mulher que humilhei. Elas não sabem de nada disso. E não devem saber. Nunca! Beatriz apertou minha mão mais forte. Prometa que vai amá-las. Que vai dar a elas tudo o que neguei. Prometa! Não preciso prometer nada a você, Beatriz. Eu já as amo. São meus filhos. Ela relaxou, afundando nos travesseiros. Bom, isso é bom. Patrícia morreu ano passado, overdose, mas pelo menos as crianças estão seguras e amadas. Sim, a voz dela estava sumindo. Aurora, sei que não mereço perdão. Sei que vou para o inferno, mas obrigada por vir, por ouvir, por amar aquelas crianças. Levantei-me. Não havia mais o que dizer. Na porta, olhei para trás uma última vez. Beatriz havia fechado os olhos, o rosto finalmente em paz. Beatriz? Ela abriu os olhos com esforço. Eu não te perdoo. Talvez nunca perdoe. Mas obrigada por me contar a verdade. E as crianças, elas terão tudo. Amor, educação, oportunidades. Tudo que toda criança merece. Um fantasma de sorriso. Melhor mãe que eu fui. Que Helena foi. Que Patrícia pôde ser. Saí do quarto e do hospital carregando o peso de novas verdades. No carro, liguei para Marcos. Amor? Está tudo bem? Preciso te contar uma coisa sobre as crianças, sobre de onde elas vieram. Aurora, o que aconteceu? Nada que mude nosso amor por eles, mas você precisa saber. Dirigi para casa pensando nas reviravoltas do destino. As crianças que Beatriz rejeitou eram agora meus filhos. O dinheiro que ela roubou havia se multiplicado através dos meus próprios esforços. A vida que ela tentou destruir floresceu além de suas expectativas mais selvagens. Quando cheguei em casa, Sofia correu para mim, os cabelos molhados da piscina pingando no chão. Mamãe, Miguel não quer me emprestar a boia de unicórnio. Ela já usou muito, Miguel protestou, abraçando minhas pernas. Ajoelhei e abracei os dois, sentindo o cheiro de cloro e protetor solar, o calor de seus corpinhos contra o meu. Meus filhos. Não importava de onde vieram, que sangue corria em suas veias. Eram meus pelo amor, pela escolha, pela família que construímos. Que tal revezarem? 15 minutos cada um? Tá bom! Eles correram de volta para a piscina, a briga esquecida. Marcos se aproximou, me abraçando por trás. E então? Contei tudo. Sobre a manipulação, o dinheiro roubado, a conexão com as crianças. Ele ouviu em silêncio, seu abraço se apertando quando cheguei na parte sobre a herança. Você quer processar? Tentar recuperar o dinheiro? Pensei por um momento. Não. Construí minha fortuna do zero. Cada centavo que tenho é fruto do meu trabalho. Isso tem mais valor que qualquer herança. E as crianças? Vamos contar quando forem mais velhos? Talvez. Quando for o momento certo. Quando puderem entender que família não é sobre sangue ou origem, mas sobre escolha e amor. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, recebi a ligação. Beatriz havia morrido 2 horas após minha visita. Sozinha, como sempre temeu. Não fui ao funeral. Não havia closure a ser encontrado ali, mas fiz uma doação anônima para cobrir os custos. Não por ela, mas por Rafael,
onde quer que estivesse, para que não carregasse mais essa culpa. Falando em Rafael, recebi notícias dele através de um conhecido comum alguns meses depois. Estava morando no interior, trabalhando como médico em um posto de saúde. Havia se casado novamente, com uma enfermeira simples, trabalhadora. Diziam que parecia em paz. Fiquei feliz por ele, genuinamente feliz. O homem que conheci e amei estava morto há muito tempo, mas talvez esse novo Rafael pudesse encontrar redenção. Longe da influência tóxica da mãe, longe das tentações da cidade grande, talvez pudesse se tornar quem deveria ter sido desde o início. Helena nunca soube da verdade sobre Beatriz. Morreu acreditando que havia seduzido Rafael por vontade própria, carregando uma culpa que não era inteiramente sua. Às vezes me pergunto se deveria ter contado, mas para quê? Não aliviaria seu sofrimento, não mudaria o passado. A empresa que construí continuou crescendo. A Aurora Tech Solutions se tornou referência em consultoria tecnológica, empregando mais de 200 funcionários. Fiz questão de criar programas de capacitação para mulheres em situação vulnerável, oferecendo não apenas empregos, mas educação e oportunidades de crescimento. Você salvou minha vida, disse Carla, uma das primeiras funcionárias do programa, durante nossa festa de fim de ano. Ela havia fugido de um relacionamento abusivo com 3 filhos, sem dinheiro ou perspectivas. Agora era gerente de projetos, sustentando sua família com dignidade. Não salvei nada. Você salvou a si mesma. Eu apenas ofereci as ferramentas. Mas ela balançou a cabeça. Você ofereceu esperança. E às vezes, isso é tudo que precisamos. Olhando ao redor do salão, vendo todas aquelas mulheres que haviam superado situações impossíveis, entendi que minha verdadeira vingança havia tomado uma forma que nunca imaginei. Não era sobre destruir quem me machucou, mas sobre construir algo tão bom, tão poderoso, que tornasse a destruição deles irrelevante. Sofia se aproximou, agora com 12 anos, linda e confiante. Mãe, posso fazer um discurso? Sobre o quê, querida? Sobre como você me ensinou que família de verdade é a que escolhemos. Ela olhou ao redor. Todas essas mulheres são nossa família também, não são? Lágrimas encheram meus olhos. São sim, meu amor. Uma família enorme e linda. Miguel, 15 anos e já mais alto que eu, colocou a mão no meu ombro. Você é a mulher mais forte que conheço, mãe. Quando crescer, quero ser corajoso como você. Você já é, sussurrei, abraçando os dois. Marcos se juntou a nós, completando nosso círculo. Família Silva pronta para o brinde? Levantamos nossas taças. Suco para as crianças, champanhe para nós. Ao redor, 200 vozes se juntaram à nossa. Há novos começos, Marcos propôs. Há segundas chances, alguém gritou. A família que escolhemos, Sofia adicionou, orgulhosa. A vencer o impossível, completei. O tilintar das taças ecoou pelo salão, mas meus pensamentos foram para todas as mulheres que não conseguiram escapar. Para Helena, que morreu prisioneira de seus próprios vícios. Para Beatriz, consumida por seu veneno. Para a mãe biológica dos meus filhos, perdida nas drogas antes de encontrar ajuda. Minha história teve um final feliz porque encontrei força para lutar, mas também porque tive sorte. Sorte de escapar daquele banheiro, sorte de ter gravado as provas, sorte de encontrar Marcos, sorte de poder adotar Sofia e Miguel. Por isso criei a Fundação Renascer, para que outras mulheres não precisassem depender apenas da sorte. Mãe, Sofia puxou minha manga. Você está chorando. São lágrimas de felicidade, querida. E eram. Lágrimas por tudo que perdi, mas principalmente por tudo que ganhei. Lágrimas pelas meninas que fomos. Eu, escondida no guarda-roupa. Helena sonhando com uma vida diferente. Beatriz, presa em suas próprias ambições. Patrícia, perdida antes de ter chance de se encontrar. Mas também lágrimas de gratidão. Porque de todas nós, eu tive a chance de quebrar o ciclo. De transformar dor em propósito, vingança em vitória,
ódio em amor. O inferno que prometi naquele dia no banheiro? Cada uma delas o encontrou em suas próprias escolhas. Mas o paraíso que construí? Esse eu compartilho com todos que precisam. Porque no final, essa é a verdadeira vitória. Usar nossa dor para curar a dor dos outros. Transformar nossa história de horror em esperança para quem ainda está presa em seus próprios banheiros, reais ou metafóricos. Beatriz estava certa sobre uma coisa. As crianças que ela rejeitou encontraram em mim o amor que ela negou. Mas estava errada sobre ser castigo divino. Foi redenção. Para elas, para mim. E de certa forma torta, até para ela. Porque ao me contar a verdade no leito de morte, ao revelar a origem dos meus filhos, ela me deu um último presente sem saber. A certeza de que o amor sempre encontra um caminho, mesmo nascendo do abandono e da rejeição. Sofia e Miguel nunca saberão detalhes sórdidos. Quando perguntarem sobre suas origens, direi a verdade que importa. Que foram desejados e amados desde o momento em que entraram em nossas vidas. Que tem uma família que os escolheu e continuará escolhendo todos os dias. O resto é só história. E histórias, por mais dolorosas que sejam, não definem nosso futuro. Nossas escolhas, sim. Escolhi perdoar. Não esquecer, mas perdoar. Escolhi amar, não apesar do meu passado, mas através dele. Escolhi vencer, não destruindo outros, mas construindo algo maior. E essa escolha, renovada a cada dia, é minha maior vingança e minha maior vitória. Porque no final, o inferno não está no que fazemos aos outros, está no que fazemos a nós mesmos. E eu escolhi o paraíso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.